Bom, continuando os tipos de dados em PHP, um tipo que a gente vai usar nas próximas aulas é o tipo booleano, né? Que é um tipo muito simples, porque aceita apenas dois valores, verdadeiro ou falso, true ou false. Por exemplo, assim, a variável sim recebe true e a variável não recebe false. Você deve ter reparado que não exibimos valores na tela. Isto porque o valor booleano expressa um valor verdade, que é verdadeiro ou falso. Quando chegamos às estruturas de controle, aí sim o valor booleano fará muito mais sentido. O tipo booleano, ele não é sensitivo ao contexto, ou seja, ele não diferencia o maiúsculo do minúsculo. Portanto, as palavras false, minúscula, false com S em minúsculo e false com todas as letras em maiúsculas são consideradas como valores iguais para a mesma variável. No entanto, sempre prefiro utilizar o nome em valores com caixa alta, true ou false, ou em caixa baixa, true ou false. Não misture os dois tipos, tá? Bom, e para a gente ter uma noção, uma variável importante, né, também, é uma variável do tipo nula, ou null, né? Representa que a variável não tem valor. Esse valor nulo o valor null é o único valor possível para a variável do tipo nulo, tá? Então, quando eu não quero botar nenhum valor dentro de uma variável, eu uso a variável nula, né? E aí, com isso, essa variável não contém um valor definido para que a gente possa atribuir a variável, tá? A variável está vazia, né? Mais uma vez, ele também não diferencia maiúscula de minúscula, né? E dessa forma as palavras null e minúscula, null e maiúscula são iguais, tá? Bom, como é que a gente transforma tipos de dados em PHP, né? Então, os dados, né, os tipos de dados podem ser transformados de três maneiras: utilizando a coerção, utilizando a transformação explícita ou ainda uma função do PHP chamada de setType. Então, algumas vezes, né, o que é coerção, né, o que é transformação de tipo de dados? Por exemplo, se você observar nesse exemplo, a variável exemplo tem um valor 5, que é um valor texto. Como é que você sabe que é um valor texto? Porque está em aspas duplas, tá? Se eu pegar essa variável exemplo e somar com 1, ela se transforma num inteiro, né? Por quê? Porque o PHP entende que a soma, você está somando ou inteiros ou valores reais. E aí o que ela faz? Transforma esse exemplo de 5 em um inteiro, soma com 1 e retorna 6. Agora, esse valor 6, se for somado com 3,7, um valor inteiro, um valor real, se transforma num valor real, então vira 9,7. Tudo bem? E a mesma coisa para o valor inteiro 6 com valor 4,5, ele se transforma em 10,5 e não em 10. Então, esses tipos de transformação de dados, um dado que é inteiro se torna, um dado que é texto se torna inteiro, um dado que é inteiro se torna real, é chamado de coerção ou transformação do tipo de dado. Bom, eu também posso fazer o seguinte: eu tenho uma variável aqui do tipo float, né? Para a gente transformar essa variável do tipo float numa variável inteira, eu simplesmente coloco o valor int aqui na frente e coloco o nome da variável e jogo esse valor para a mesma variável. O que quer dizer isso? Eu sempre passo do tipo texto para o tipo inteiro, e do tipo inteiro eu transformo no tipo float. Aqui eu estou fazendo o contrário, eu estou pegando o tipo float e estou transformando no tipo inteiro, ou seja, a variável está perdendo precisão aqui. Em vez de ela ser, por exemplo, 24,5, quando eu transformo para inteiro, ou ela se transforma em 24, ou ela se transforma em 25. Tá? Então tem 0,5 que eu perco na transformação dessa variável. Bom, vamos usar finalmente a função setType, né? A função setType, né, você tem aqui uma variável teste, né, que tem o valor 50,4, e aí eu chamo a função setType, passo a variável e digo que tipo que eu quero mudar. Né? E com isso a variável, essa função vai retornar um valor inteiro para esse valor 50,4, que provavelmente é o valor 50. Então a função setType, quando ela é sempre atribuída a uma variável, e aí ela muda o valor para o tipo de dado que a gente decide transformar. Bom, como exercício, né, a gente vai fazer um programa em PHP que teste todos os recursos aprendidos aqui. Sempre apresente o resultado ao usuário através do comando echo. Então você vai pegar todos esses exemplos aqui, ó, e vai fazer uma página PHP. Você vai ver elas funcionando, tá? O professor acabou de mostrar no slide anterior, tá?
Lembre-se de colocar o arquivo PHP no diretório htdocs do Apache do HTTP Server, né? Ou seja, você colocar ele dentro do diretório htdocs do diretório champ, tá bom? Bom, vamos agora para as estruturas de seleção em PHP. As estruturas de seleção, linguagens que possuem estruturas de seleção, são linguagens poderosas. Então, o PHP se torna uma linguagem bastante popular, porque tem estruturas de seleção e estruturas de repetição. Então, a gente inicia, como exemplo aqui, um código em PHP. A gente escreve alguma coisa na tela usando o cabeçalho H1 e a gente pega uma variável chamada de curso e coloca o valor informático. Isso a gente fez nas últimas aulas. Agora, para a aula de hoje, a gente vai criar uma variável de nome num, e vai conter o valor 10. E a gente vai fazer um teste. Se o valor da variável num for maior do que 5, eu vou escrever na tela número maior que 5. Se não, se o número for menor que 5, se o número não for maior que 5, ou seja, se ele for menor ou igual a 5, eu vou escrever que o número é menor ou igual a 5. Então, aqui no caso, o número é 10. Como o número é maior que 5, eu vou escrever aqui número maior que 5. Ou seja, eu usei uma estrutura de seleção para imprimir um determinado valor na tela. Essa é a grande jogada, a grande sacada do PHP. O conteúdo passa a ser dinâmico, de acordo com o usuário e as escolhas feitas para os usuários nas telas que a gente tem anteriores a essa página PHP. Então, a gente diz que o PHP utiliza uma programação dinâmica, onde o conteúdo da página ele é elaborado de acordo com as escolhas feitas pelo usuário. Não esqueça, a pasta champ htdocs na memória secundária que você instalou representa o localhost. Então, tudo aqui é localhost, é esse endereço aqui. Essa aqui é a pasta dentro do htdocs e esse aqui é o arquivo que está dentro o arquivo PHP que está dentro da pasta que os senhores colocaram dentro do htdocs. Bom, além da estrutura de seleção if, nós temos a estrutura de seleção switch, que é uma estrutura de seleção composta. Se você estudou Java, você sabe que o switch nada mais é do que um if, then else, um if, aí você tem um else, um if dentro do else e assim sucessivamente. Então você tem aqui uma variável de nome i, que ela possui o valor 1302, e aí eu faço o seguinte, switch i, se ela for 0, eu digo que o valor da variável i é 0, é igual a 0. Se ela for 1, eu digo que o valor da variável i é igual a 1. Se não, se ela for 2, eu digo que o valor da variável i é igual a 2. E por fim, se ela não for nem 0, nem 1, nem 2, ela vai escrever esse valor aqui. O valor da variável é diferente dos números 0, 1 e 2. Pessoal, uma coisa importante que você tem que memorizar. Todo case do switch tem um break, Por quê? Porque caso o valor seja 0 e eu não colocar o break, ele vai escrever tudo isso aqui. Tá? Se o valor for 1, ele vai escrever isso e vai continuar escrevendo isso aqui. Isso vem da estrutura da linguagem. Por isso que a gente tem que colocar aqui o break. O break é a estrutura que para o laço, para o comando switch, no momento em que é encontrado o case correto. Ok? Então aqui, como a variável é diferente dos números 0, 1 e 2, vai aparecer aqui esse texto na tela. Valor da variável é diferente dos números 0, 1 e 2. Bom, vamos agora, já estudamos as estruturas de seleção, vamos estudar as estruturas de repetição. O que é uma estrutura de repetição? Lembrando lá da linguagem Java. A estrutura de repetição é algo que eu faço várias vezes e que eu não quero escrever muitas vezes na tela. Então, se eu tivesse que ler a nota de 20 alunos e escrever 20 vezes para o usuário entrar com a nota desse aluno, seria um incômodo, Então, a gente tem uma estrutura de repetição, onde a gente coloca um contador e enquanto esse contador for verdadeiro, a gente executa esses comandos que está dentro da estrutura de repetição. Nesse caso aqui, a variável i recebe 0. Enquanto o i for menor do que 10, eu escrevo o valor de i e coloco o valor de i. E quando eu escrevo o valor de i, eu aumento em 1 o valor de i. Então esse operador aqui é o operador pós-incremento, ou seja, eu
leio e depois eu incremento a variável i, né? Então, antes de imprimir esse valor, né, ele aumenta em 1 o valor dessa variável, tá certo? Então, esse comando aqui é parecido com o comando i recebe i mais 1, tá certo? Então, eu posso escrever assim, da maneira compactada, tudo bem? Além do comando while, onde eu preciso incrementar o i cada vez que eu imprimo, eu tenho um comando for, que é um comando mais simples, né? E aí eu coloco a condição inicial, né, quando o i começa em 0, enquanto o i for menor do que 10, você aumenta em 1 o valor de i e escreve o valor de i. Então essa estrutura for é uma estrutura mais simples que a estrutura while, porque ela não precisa desse valor de i ser incrementado ou decrementado para o contador continuar sendo verdadeiro. Agora, são duas estruturas de repetição parecidas e que são bastante usadas, que a gente vai usar aqui no curso de programação para Web 2. Então aqui, ó, ele imprime 0 até 10, perdão, de 0 até 9, e aí ele escreve mais uma vez, esse aqui é o while, tá? Do enquanto, é o comando do enquanto, e aqui é o comando do for, que tem o 6, 7, 8, 9, 10, que não aparece na tela aí, mas foram escritos também, tá bom? Avançando, além das estruturas de repetição, você tem, um vetor, aqui no meu caso, nesse exemplo aqui que eu estou mostrando, eu tenho um vetor de idade, onde a primeira posição tem um valor de 18, a segunda posição do segundo aluno, 20 anos, o terceiro aluno tem 21 anos e o quarto aluno tem 19 anos. Então eu estou usando um for para escrever os elementos desse vetor. For i igual a 0, enquanto o i for menor do que o tamanho do vetor idade, é o que quer dizer isso, esse comando aqui, ó, size of, é o tamanho do vetor idade, ele retorna que aqui o vetor idade tem tamanho 4, tudo bem? Porque ele tem tamanho 4, ele tem 4 elementos, e aí ele incrementa a cada passo o valor de i 1, né? E aí ele escreve a idade do aluno i e aí imprime a idade do aluno. Então a idade do aluno 0 é 18 anos, a idade do aluno 1 é 20 anos, a idade do aluno 2 é 21 anos e a idade do aluno 3 é 19 anos. Mais uma maneira de representar um vetor, tá? E aí eu tenho um vetor com os elementos aqui. Esse vetor tem size of, tem tamanho 5, porque tem 5 elementos. E aí eu posso usar uma estrutura chamada de for each. For each vetor como item, aí ele imprime a variável item. Ou seja, cada elemento do vetor é colocado dentro de uma variável chamada de item e impresso. Ele lê o primeiro, coloca em item e imprime. Lê o segundo, coloca em item e imprime. Lê o terceiro, coloca em item e imprime. Assim sucessivamente até o tamanho do vetor. For each, ele tem um comando sizeOf interno. Ele sabe quantas vezes ele precisa repetir para percorrer esse vetor de elementos, ok? E aí ele vai implementar, vai escrever aqui, ficou coladinho, mas você pode colocar um espaço maior aqui da variável do vetor, tá certo? Tá aqui o programa, nosso programa, tá? Tá repetido, né? Agora, olha só, eu tenho um exemplo, né? Esse exemplo é legal, né? Uma estrutura de processamento em PHP. Eu tenho, para todos os exemplos que a gente criou, tanto com for como for each, eu criei uma variável média. Eu quero achar a média dos alunos usando a estrutura for each, tá certo? Então, o que eu fiz? Coloquei uma variável média, que eu coloquei o valor de 0, e usando a estrutura for each do PHP para calcular a média das idades. Para cada idade, né, que eu leio do vetor, né, para cada elemento do vetor idade, eu somo esse elemento do vetor idade com a variável que está contida na variável média. É isso aqui. Esse comando aqui é igual a variável média é igual a variável média mais idade, certo? Isso é bem parecido com Java, tá? É uma notação simples, tá? Então, esse comando aqui, eu estou somando a idade, acumulando na variável média. E, em seguida, eu pego a variável média, divido pelo tamanho dos vetores e mostro a média dos anos de todos os 4 alunos da nossa turma.
Tá aqui, a média de 19 anos e meio. Eu gostaria que vocês implementassem todas essas estruturas em PHP numa página para que vocês verificassem o funcionamento das mesmas. E aí a gente está disposto agora, a gente já pode começar a falar sobre arrays em PHP. A gente vai deixar essa matéria para a próxima aula, nosso tempo está estourado e a gente se vê daqui a pouco.